Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Grampearam o Xandão. Bom, a gente já sabia que tinham grampeado o Xandão pelo esquema da BIM. Lembra-se lá, o First Mile. First ou Last? Agora estou tendo dúvida. First, primeira milha. First Mile, né, que consegue arapongar, espionar os deslocamentos, inclusive de caminhadas de carro das pessoas, onde elas passaram, por onde elas passaram, porque o sistema pega o envio de dados para as torres de celulares, então consegue localizar exatamente onde aquela pessoa está. Um tipo de arapongagem altamente sofisticado, contratado e pasmem de Israel. Mas hoje, na verdade ontem, o repórter Rafael Sanz trouxe uma notícia aqui para o site da Fórum que novos áudios apontam que Zambelli, sim, ela, a deputada Carla Zambelli, pediu endereço de Moraes a hacker de Araraquara. Vou aqui. Walter Delgatti Neto compartilhou mensagens com um amigo. Ele tinha mania de fazer isso. E para poder se garantir, né, se pegasse o celular dele, se apagasse, a mensagem estando compartilhada, ele podia falar, ó, tá com fulano, tenho a prova. Coisa assim de um cara bastante malandro, vamos dizer assim, no dito popular. E em resposta, a deputada afirmou: quebrei o sigilo do Xandão. Olha lá. Em novos áudios revelados por Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, ela pede ao homem que descubra. Eu vou direto ao diálogo aqui para vocês. Mais fácil. Aqui, ó. Temos aqui o Walter. Não aparece nenhum endereço de Brasília. Não, vou ver se eu tenho aqui. Já publicou? Pergunta a Carla Zambelli. Ainda não, mas já está no sistema. Respondeu um bem-humorado hacker de Araraquara. Essas contas são dele mesmo? Precisava do endereço dele aqui em Brasília. Sim, já mando. Quebrei o sigilo do Xandão, afirma Walter Delgatti, em mensagem compartilhada com um amigo dele em 26 de novembro de 2022, logo depois da eleição do segundo turno. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a Zambelli não pode mais ficar em liberdade. Ela tem um mandato parlamentar, mas o Supremo tem obrigação de pedir fazer como fez com Daniel Silveira. Uma deputada que participa de um crime de arapongagem de um ministro do Supremo, ela é mais culpada do que qualquer outro cidadão, porque ela tem a exata medida e a exata dimensão do que significa fazer isso. Zambelli, além de ser uma criminosa pistoleira que sai atirando em homem negro nos jardins dos dias na véspera da eleição de São Paulo, agora ela mostra como uma criminosa da arapongagem. É uma vergonha para o parlamento brasileiro, é uma vergonha para a sociedade brasileira que esta deputada, que esta senhora ainda esteja em liberdade e tramando contra, provavelmente, ministros do Supremo, outros deputados, contra a sociedade, contra a democracia. Não dá. Mas ela foi eleita. Qual é o problema? Se o Fernandinho Beiramar for eleito, ele deve assumir o mandato? Tem legislação, tem Constituição. Essas provas, né, que foram obtidas, se não me engano, pela Sadi, Andréa Sadi, foi ela que teria revelado em primeira mão isso, antes da matéria aqui da Fórum, ela precisa vir, ela precisa ser parte, né? Ela precisa ser parte de um pedido de cassação
urgente de Carla Zambelli. Urgente de Carla Zambelli. Tem áudio, tem tudo deles conversando. Quer dizer, não dá para ficar no deixar disso mais. E é preciso dar uma demonstração de que essas investigações não vão ser varridas para baixo do tapete, como aconteceu no caso de Daniel Silveira, que foi metido tornozeleira eletrônica, foi para a cadeia e está pagando, como foi no caso de Roberto Jefferson, que está preso. Carla Zambelli ficar solta e tramando do jeito que tramou até depois do segundo turno. Depois, ela deveria estar presa quando ela fez aquele escarcéu e quando ela saiu correndo atrás de um homem negro. Se ela tivesse sido presa naquele momento que ela estava armada e que atiraram contra aquele homem, o jornalista, ela não teria feito isso com o hacker de Araraquara, porque foi depois. Foi depois. Não, se isso não dá cassação, o que vai dar cassação nesse país? O que precisa fazer? Matar um ministro do Supremo? Assassinar um ministro de Estado? Essa gente está ganhando muito espaço para poder fazer, organizar uma quadrilha que está açoitando a democracia e está roubando a privacidade de uma série de pessoas. É caçar o mandato e prender Carla Zambelli. É o mínimo, depois de tudo que ela fez. Ah, Rovai, mas você está sendo... Pô, outro dia ela até foi delicada ali, ela está tentando se regenerar, né? Foi ser solidária com o Glauber Braga, porque tinham pego o salário dele, o juiz, aliás, eu não sei nem como está essa história. Não tem que aceitar solidariedade de Zambelli nenhuma. Essa mulher queria que a gente tivesse preso hoje, tivesse vivendo uma ditadura fascista no Brasil, uma ditadura que teria prendido não só Alexandre de Moraes, mas que teria nos levado todos ao exílio ou à cadeia aqui no Brasil. Todos, quando eu digo muitos de nós. Muitos daqueles que estão nas ruas protestando ou nas redes, como nós aqui, estaríamos hoje silenciados e presos por gente como Carla Zambelli. Por gente como Carla Zambelli. Isto não é desculpável, não é perdoável, isso tem que ser motivo de punição. O Mourão agora está querendo anistiar aqueles que foram fazer atos terroristas em Brasília. Amanhã ou depois vai ter anistia para Carla Zambelli também. Não dá mais para deixar isso para lá. Não dá mais para ver essas pessoas se comportando, sendo reverenciadas como excelências, tendo que tratar como excelência, excelentíssima nobre deputada, que excelentíssimo escambau, líder de organização criminosa, contratou um rapaz, o Walter Delgatti, para arapongar um ministro do Supremo, e tem que ter provas, áudios e mensagens trocadas agora, dela com ele, depois da eleição, para tentar dar um golpe de Estado, porque era a única coisa que se podia fazer depois do processo eleitoral, era impedir a posse de Lula, como eles tentaram no dia 12 de dezembro, quando foi a diplomação, ou então um golpe de Estado para que Lula não assumisse no dia 1 de janeiro, efetivamente, a presidência da República. Essa mulher foi construtora dos piores episódios, dos piores capítulos da história brasileira recente, que é a tentativa de um golpe de Estado que foi derrotada. E foi derrotada porque a bomba também não explodiu no aeroporto de Brasília. Porque se tivesse explodido, muito provavelmente os militares iam querer assumir o controle do país com Bolsonaro no poder. Ela é cúmplice daquela bomba do caso, porque ela construiu esse processo
arapongando, inclusive, o ministro do Supremo. Não dá para deixar Carla Zambelli solta. É uma vergonha para as instituições, é uma vergonha para a democracia. Este dado objetivo de troca de mensagens com Walter Delgatti, pedindo, inclusive, o endereço de Alexandre de Moraes e arapongando Alexandre de Moraes, isso daí tem que ser passível de punição urgente. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.